Olá, eu sou o Bernardo Boechat do canal Bernardo Fala. E eu sou Magô sem R com circunflexo do canal Voz Trans. E esse aqui é o Alexandrismos. E hoje vamos falar do que, Magô? Nós vamos falar hoje de pessoas trans e aceitação. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor. Tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo bom. Gente, olha só, essa aqui é a Maratona Body Positive. Se você ainda não assistiu desde o primeiro vídeo, clica aqui no card, aqui ó, em cima da cabeça da Magô, tá? Pra você assistir o primeiro vídeo desde o início, porque tem um objetivo, né? A gente tá fazendo uma coisa, um vídeo atrás do outro, então vamos assistir desde o início. Hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa para falar sobre aceitação e pessoas trans. Como é que é isso? Como é que é essa vivência? Como é que é a aceitação? Será que pessoas trans conseguem ser body positive? Será que body positive tem a ver com a vivência de pessoas trans? E aqui quem tá para falar comigo é a Magô maravilhosa, que vai se apresentar para vocês e já vai dar uma aula aqui. Vai, Magô! Olha, gente, meu nome é Magô, como eu disse. Não é Margot e não é Amargor, não é Magô. É muito simples. 2 sílabas, 4 letras, um circunflexo, tá? E a gente tem muito apreço pelo nome, porque afinal de contas é o nome que a gente escolheu, não é mesmo? Eu tenho 31 anos e sou uma mulher trans. Magô, então, olha só, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria explicar para as pessoas, para quem não sabe, é o que é ser uma pessoa trans. Boa pergunta! Boa pergunta. Vamos lá, gente. Quando a gente nasce, o nosso corpo, então, é analisado e a partir do nosso corpo, né, olham diretamente para o nosso sexo, para nossa genitália, né, aquilo, se tem pau ou se tem... Aquela coisa. Aquilo lá, aquelas que tá coisas que tá ali. E aí, se você tem, então, pênis, você é nomeado menino. E se você tem vagina, você é nomeado menina. Quando eu digo nomeado, é isso. Quer dizer, parabéns, papai é um menino. Parabéns, mamãe é uma menina. Você cresce e aí, quando você tá, né, na adolescência, enfim... já na fase adulta, em algum momento da sua vida, se você passa a se reivindicar como pertencente ao gênero oposto, você é uma pessoa trans. É importante essa pergunta, a gente explicar bem, né? Quer dizer, não existem apenas as pessoas trans, elas são muito plurais, né? Não existem apenas mulheres e homens trans, mas tem também pessoas trans que se enquadram aí dentro de um espectro não binário. A gente nasce e a gente não vive numa bolha fora do mundo, né? Então, todas as pessoas tiveram uma designação de gênero. As pessoas trans são aquelas que negam essa designação e reivindicam para si um outro pertencimento de gênero. Basicamente é isso. E as pessoas cis são as pessoas que... Vou dar o exemplo do B, por exemplo. O B, quando nasceu, era um bebê, né? Um bebê e tinha um pênis, né? Ou algo que se assemelhasse a um pênis. Afinal de contas, a gente sabe que não existe nenhum órgão genital igual ao outro. E aí disseram, é um menino. E aí o B foi criado dentro da sociedade com uma série de expectativas de gênero relativas à masculinidade. E aí, esperava de mim que eu fosse, sei lá, masculino, viril e todas as coisas que esperam de homem. Exatamente, de meninos, de pessoas que nasceram com um pênis. E aí o B até hoje se reivindica menino, se reivindica homem, se entende como homem, né? Enfim, tá dentro desse estereótipo do que é um menino. Ainda que em matéria de orientação sexual, então veja, o B não tá dentro da norma. Olha só, desde que a gente chamou o Magô aqui, eu fiquei pensando numa pergunta, porque eu fiquei pensando, a gente fala de body positive sobre aceitar o nosso corpo como ele é. E isso dentro do meio trans tem uma questão que não sei se é um estereótipo, não sei se é uma maneira que a gente vê isso, mas é uma coisa que sempre é falada para explicar as pessoas trans, que são pessoas infelizes com o corpo delas. E que querem mudar esse corpo e que elas precisam mudar. Então a gente fica, pô, então será que dá pra ser trans e body positive? Será que faz sentido isso? Eu queria que você me explicasse sobre isso. É uma pergunta genial! Genial! É muito, muito boa essa pergunta. À medida em que a gente escuta dizer
que pessoas trans nasceram em corpos errados, a gente escuta muito isso, né? Então eu, por exemplo, sou uma mulher trans, então a Margot é uma mulher presa num corpo de homem. É a maneira como a gente, é a maneira como a gente todo escuta. Mundo popularmente vai falar. Ai, tadinha, ela é muito infeliz com o próprio corpo, olha só, não sei o quê. Primeiro tópico. Existem pessoas trans que não estão confortáveis com os próprios corpos. Acredito até que a questão toda envolvida aí no corpo positivo tem a ver com aceitar as próprias limitações de aceitação do próprio corpo. Pra fugir daquele assuntinho, ai, forcei uma barriguinha, mas se amem, gente. Ai, eu também tenho barriga, ai, mas eu tenho uma barrigona, e agora? O que eu faço? Ai, não, enfim. Falar de corpo positivo é a gente entender também que a gente tem as nossas limitações, e a gente tem as nossas insatisfações, e a gente tem os nossos calcanhar de Aquiles aí, os nossos... A gente é humana, né? A gente é extremamente bombardeada e influenciada por um padrão, então a gente vai ter questões que a gente não vai dar conta. A questão não é forçar, fingir que isso não existe, mas jogar uma luz sobre isso para tentar elaborar então essas questões, para que esse autoamor, essa autoaceitação e essa aceitação também ao olhar o outro, ela seja possível, ela esteja dentro de uma possibilidade. Existem pessoas trans que não estão satisfeitas com o próprio corpo, assim como existem pessoas que não são trans, ou seja, cis, pessoas cis, que a identidade de gênero tá dentro da norma, lembram, gente? Existem pessoas cis que também não estão satisfeitas com o próprio corpo. A gente tem aí inúmeras blogueiras e blogueiros para exemplificar. Só que essa insatisfação, quando a gente está falando de pessoas trans, essa insatisfação geralmente ela tá ligada a questões que são muito complexas. É muito difícil a gente lutar para que seja garantido o direito das pessoas adequarem os seus corpos, né? Sem culpa. Mas o que a gente pode, por exemplo, verificar, eu já passei por algumas experiências nesse sentido, já conversei com outras pessoas trans que passaram anos e anos na fila do SUS para fazer uma cirurgia de redesignação sexual e aí, quando foi chamada, desistiu. Quantas pessoas cis, gordas, a gente viu acontecer isso, que fez uma bariátrica e se arrependeu depois. Então percebe? Acredito que a gente precisa o quê? Entender e garantir que as pessoas possam ter cada vez mais autonomia sobre os corpos, poder decidir sobre os próprios corpos. E aí, não é voltar a questão como se a questão fosse de cunho pessoal, como se isso fosse só pessoal e só da pessoa. Ninguém é uma ilha. Nós vivemos em sociedade. O que eu sou, eu construo a partir do olhar do outro, seja concordando com o olhar do outro, seja negando o olhar do outro. E isso, gente, é para todas as pessoas, mas para as pessoas trans, a questão da identidade de gênero, a questão de gênero, ela é bastante enraizada e ela vai reconfigurar essas questões. Quer dizer, por exemplo, eu fui convidada há um tempo atrás pra gravar com a Regina Volpato. E aí a gente gravou, tal, ela lançou o vídeo. E aí um cara comentou assim no vídeo: ah não, gorda não, nem com pau, nem com buceta. Isso me marcou assim, porque ficou bastante... Esse cara, ele conseguiu explicitar em um comentário uma gordofobia transfóbica e machista, extremamente machista, porque ele incluiu mulheres com buceta. O megazord da babaquice. Exatamente, o megazord da imbecilidade. Da imbecilidade. Parabéns. Espero que ele não apareça aqui, afinal de contas a gente já passou Baigon. Daí eu fui conversar com ele nos comentários e o que ele dizia era que ele adorava mulheres trans, mulheres no geral, trans ou não trans, mas que ele odiava mulheres gordas e que ele gostava que mulher tinha que ser mulher pra ele, mulher tinha que ter peitão. Eu não tenho peitão. Mulher tinha que ter corpão, tinha que ser desenhado, corpo esculpido. Então, assim, existe um padrão. Esse padrão, quanto mais eu apagar os traços de transgeneridade do meu corpo, ou seja, quanto menos traços daquilo que se entende como masculino o meu corpo tiver, melhor e mais aceita como mulher, por exemplo, eu serei. Então a ideia, né, e o que eu me proponho é justamente borrar essas noções
e fazer caber dentro dessas concepções e dentro dessas ideias de pessoa, mais pessoas, porque a gente é muito diferente uma da outra, um do outro. A gente falou aqui bastante coisa teórica sobre a vivência de uma pessoa trans, mas eu queria ouvir de você como foi pra você. Como foi crescer sendo uma pessoa trans e como que tem a ver a aceitação, com, se essa palavra entra na sua vida, se isso faz sentido pra você. Entra, me atravessa completamente essa palavra. Eu tenho um irmão gêmeo, né, um irmão gêmeo idêntico, da mesma, a gente cresceu na mesma placenta, lá na barriga da minha mãe. E aí havia uma expectativa muito grande com relação a essa coisa que a gente entende de gêmeo, né? Quer dizer, o que um passa, o outro sente. Ainda mais quando é idêntico, né? Então nossas roupas eram muito iguais. Então na minha batalha, né, na minha vida, foi eu me distinguir do meu irmão. Eu colocar, não, eu não sou igual a ele, eu sou diferente dele. Eu não sou a mesma pessoa. Então acredito que isso vem de uma aceitação já desde muito pequena, para que eu pudesse me entender primeiro como gente, aí primeiro sair do armário da bissexualidade, para depois então me reivindicar Magô. Não sou um menino, eu sou uma menina, né? Não sou um homem, eu sou uma mulher. Então essa questão, por exemplo, da aceitação, para mim, ela foi muito pesada, porque eu dificilmente eu me lembro de ter sido lido como homem. Eu sempre tive muito quadril, puxei isso da minha mãe, né? E o meu quadril ele começou a se desenvolver quando eu tinha 12 anos, né? E, inclusive começou a se desenvolver em mim e no meu irmão. E isso foi um grande perrengue pra gente, né? Mas sobretudo também pra ele, porque homens não têm volume no quadril. E aí isso sempre foi uma questão, né? Porque eu me lembro, basicamente a minha adolescência inteira foi de rejeição profunda do meu quadril, do meu corpo e o meu irmão também. É engraçado que em mim cresceu 2 vezes do que no meu irmão. O dele também começou a se desenvolver, mas em mim foi uma coisa muito forte, que se desenvolveu muito rápido. Então eu me lembro assim de nas festas de família, minha mãe mostrar pras irmãs, sabe? Minhas tias, que eu sou apaixonada. Beijo, tias. Sou apaixonada pelas minhas tias. E de mostrar, e olha que dó, Janete, Jandira, Genia, tudo com JG os nomes. Ai, que dó, coitado do menino, com esse quadril. E minhas tias me olhando com aquele olhar de piedade, né? E eu me lembro, assim, de eu idealizar o momento em que eu ia poder tirar. E minhas tias diziam, não, mas você vai tirar, né, filho? Você vai tirar. Eu, claro, nossa, adoraria tirar. E ficava sonhando com aquilo, sabe? Posso contar uma história, acho que isso eu nunca contei. A minha vida inteira, eu também, uma das coisas que sempre me incomodou foi meu quadril, né? Porque, e isso é uma coisa que eu falava até pouquíssimo tempo atrás. Eu falava assim, o que me incomoda em mim é que, na verdade, eu sou todo proporcional, mesmo que eu seja gordo, eu sou proporcional, só que o meu quadril me deixa com o corpo feminino. Eu sempre falo, pô, eu podia ter menos quadril, podia ter menos anca aqui do lado, porque meu corpo é mais feminino dessa forma. E eu só fui entender o que eu tava falando muito tempo depois. Né? Tipo, desde pequeno eu ficava, cara, barriga tudo bem, né? Porque homem gordo, tudo bem ter barriga, mas assim, bunda, quadril, coxa, sempre foi uma coisa muito esquisita. É uma marca que é muito associada muito a uma mulher. Associada né? a uma mulher. E aí, quando eu me reivindiquei mulher trans, quando eu entendi que esse processo que tinha se iniciado quando eu era saindo da infância, entrando na adolescência, sei lá. Quando eu comecei a me elaborar como pessoa, eu digo que esse processo se iniciou, o processo de questionamento da minha própria identidade, responder aquela questão, quem sou eu? Quando eu li pela primeira vez essa frase, essa pergunta, e eu entendi o que ela significava, eu me deslumbrei e eu sempre fui de ler muito, assim, né? Quando eu me lembro de ler, quando eu aprendi a ler, de ler bastante, e era uma coisa que eu levava meio que em segredo pra mim, assim, eu não entendia, eu não conseguia elaborar. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Ai, foi, assim, sei lá, 11, é difícil chegar numa idade, mas assim, quando aos 28, quando eu
encontrei, né, esse nome, falei, não, eu preciso de um nome, nomear é importante, é você dar valor, né? É você dar nome. Então quando eu nomeei, e aí pude entender, aí eu digo que foi um processo que se fechou, mas que imediatamente abriu-se outro. E que ainda está em curso até hoje. Quando eu me entendi Magô, e quando veio, né, essa reivindicação de gênero, não sou menino, eu sou menina, aí eu me olhei e teve um dia mesmo, assim, específico, que eu me olhei e eu falei, caraca, eu preciso fazer um resgate, sabe? É como se eu estivesse em escombros, assim. E aí eu fui em busca desse resgate, dessa rejeição que tinha a ver com o meu quadril. Uhum. E aí, com as minhas pernas, com as minhas unhas, elas surgiram em 2013, elas apareceram antes. Esse exercício de aceitação, ele é um exercício que ele não acabou, ele é um exercício que ele ainda está em curso, mas foi um exercício de resgate, porque eu tive que buscar, em alguma medida, aceitar e colocar questão naquilo que eu não aceitava. E é uma briga, né? É uma briga individual, a gente sabe muito bem o que é isso. E não acaba. A gente vai elaborando, mas outras questões vão surgindo. É um processo que ele é contínuo, ele dura uma vida toda. Em alguns momentos um assunto vai ser mais importante, uma parte do corpo vai aparecer mais. A gente tem agonias, né, do corpo. Então, eu, por exemplo, é difícil você, para uma pessoa trans, para uma mulher trans, para uma travesti, é difícil se aceitar com um chuchu. Chuchu, para quem não sabe, gente, é aqueles pelinhos, né, que nascem aqui, assim, nessa região do rosto, nossa, né? É difícil a gente se olhar, eu gosto muito de maquiagem, né? Então a maquiagem, pra mim, ela foi uma maneira de eu buscar em mim um universo que tivesse ligado ao feminino, mas que eu pudesse experimentar outras coisas, né? Tanto que eu só fui aprender a fazer uma meio que basiquinha com as minhas amigas, com as minhas manas cis, muito depois, porque minha vontade era jogar tinta na cara, entendeu? Entender e descobrir e se entender, se construir, se assemelhar, né? Tem uma frase de uma travesti de um filme do Pedro Almodóvar, a travesti se chama Agrado. E aí é maravilhoso esse trecho, porque ela começa a se apresentar a travesti, e aí ela diz, porque uma se torna mais autêntica quanto mais se assemelha ao que se sonhou para si mesma. E eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, ela ficou assim tatuada na minha alma, e eu nunca mais esqueci essa frase. Então, buscar se assemelhar a esse sonho, de o que eu sonhei pra mim, como eu me imagino, quando eu fecho o olho, o que eu mudaria em mim, o que eu não mudaria, tentar fazer esses resgates é muito importante. É um exercício doloroso, é um exercício doído, é um exercício que é bom fazer em grupo. Tem que contar, sabe, é aquilo, né? Não podemos criar, a gente tá questionando o padrão, mas não podemos criar um novo padrão a partir desse questionamento. Então, exercitar essa escuta quando uma mana, um mano chega pra você reclamando disso, reclamando daquilo, ou falando de uma coisa que não gosta muito em si. Tentar não colocar sobre ele um padrão, você precisa se aceitar, porque acaba se tornando, sendo também uma violência, você não admitir as suas próprias limitações, né? Então, enfim, pra mim, depois eu pude fazer esse resgate, né? E hoje, pra mim, o quadril, ele é algo que pra mim, eu acho lindo, né? E eu passei anos da minha vida sonhando com a sua aniquilação, sabe? Eu queria aniquilar meu quadril. E aí eu queria aproveitar assim pra mandar beijos assim para várias pessoas que me inspiram, né? Vita Pereira, que eu amo, que eu sou apaixonada. Vulcânica Pouca Roupa, que é uma outra mana muito maravilhosa. Olha esse nome, Vulcânica. Maravilhosa. Ela é toda magma. Ela é toda lava. A Vulcânica, a Manauara,
Manauara Clandestina, que é maravilhosa. Gente, é tanta gente, a Verônica Valentino, né? A Renata Carvalho, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, J Mombaça, Bibi Abigail, as manas trans, as manas travesti, as manas gordas, as manas pretas, as magricelas também. A gente tá se influenciando cada vez mais e a gente tá ligada nessa rede de afeto, sobretudo, em que nenhum assunto é tabu para nós e que a gente vai se constituindo, assim, a partir do olhar para outra, de uma para outra. São pessoas que a gente vai se influenciando, sabe? Conhecer você, conhecer Caio, também a Ju, a Xanda. Pra mim, alargar essas redes e a gente se influenciar cada vez mais. Não é porque vocês são pessoas cis, não é porque vocês não são trans que a gente não tem atravessamento. Essas costuras que elas vão unindo, essas vivências, elas têm várias questões que nos assemelha, várias questões que nos aproxima e várias questões também que vão criar lugares distintos entre nós. Porque somos plurais. Então, acredito que o grande desafio seja a gente melhorar o olhar sobre essas diferenças. As diferenças, elas são importantes, elas não são problemáticas. Quanto mais a gente se encara incompleta, imperfeita, não conhecedora de um assunto, mais apta a gente tá pra ampliar o nosso conhecimento. Gente, eu não tenho nem o que falar. Não tenho nem o que falar. É assim, eu tenho, que eu amei. Eu não tenho o que falar, cara. Que incrível você ter vindo aqui. Incrível você ter falado isso tudo. Sério, foi lindo demais. Obrigado, Margot. Eu que agradeço. Você ter vindo. Isso que você falou sobre a gente aprender é exatamente a nossa ideia aqui com a maratona, de trazer várias vivências que pode até nem parecer que não faz sentido. Porque a gente vai falar de ser trans, quando a gente está falando de body positive, de ser gordo, mas faz total sentido. Eu acho que a Margot explicou isso muito melhor do que eu. Então eu queria muito te agradecer, de verdade. E é isso, gente. A maratona vai continuar. Se vocês querem seguir a Margot, tem aqui embaixo, todos os lugares. Por favor, gente, por favor. Mulher trans. Sim. Melhor arroba. Patenteei. E, gente, me conta aqui embaixo, assim, tem tanta coisa que eu quero que vocês contem aqui embaixo, mas, assim, conta aqui embaixo o que de mais incrível você tirou desse vídeo, porque eu tirei, assim, dá pra transcrever, imprimir e colocar na parede, entendeu? Então, não esquece de compartilhar esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir isso. Multiplicai-vos. Multiplicai-vos, exatamente. Deixa o seu like aqui, não esquece de ver a maratona completa e a gente volta amanhã com mais vídeos. Tá, Margot, obrigado mais uma vez. Por favor, gente, acompanhem toda a Maratona Body Positive, é muito importante, tá? Entendam que a questão do corpo positivo é muito mais do que uma expressão em inglês, ok? Tem muita coisa aí que você precisa saber a respeito disso, inclusive para no domingo, no almoço em família, você saber falar para aquele tio lá que tá falando pra tia que ela tem que emagrecer, ou pra prima que ela tá não sei o que, chupeta de baleia, essas coisas horrorosas que a gente ouve. Não pode deixar passar, não deixa passar. Se inscreva aqui no canal do Alexandrismo, se inscreva no meu canal também, e se inscreva no canal da Margot, tá tudo aqui embaixo, tá aqui nas bolinhas, e clique em continuar vendo essa playlist, e é isso, um beijo. E como é que é? Um beijo, queijo com orégano em cima. Eu fiquei treinando, achando assim, falar isso. Um beijo, queijo com orégano em cima. Tchau.